Bom dia, meu amigo e pastor Paulo Nascimento. Meu nome é Rodrigo, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e gostaria de tirar uma dúvida que todo cristão tem sobre a questão do porte de arma de fogo para as pessoas que são crentes. O que eu falando de Bíblia pode nos ensinar sobre isso? Um abraço a todos aí, espero que nós venhamos tirar essa dúvida. Um abraço. Rodrigo. Shalom, shalom, meus amigos. Que prazer poder uma vez mais interagir com um dos nossos seguidores. E nessa feita, o meu irmão e amigo Rodrigo Santos, aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Gongô, terra onde eu nasci. Olha aí. Tanta gente de várias partes do Brasil e agora aqui de São Gonçalo, meu amigo Rodrigo. Beijão no teu coração, um abraço para sua família, um beijão pro Caleb, o herdeiro do Rodrigo. E o irmão Rodrigo faz uma pergunta sobre arma de fogo. Pode o cristão andar com uma arma de fogo para se defender? É legítima essa sua opção? Falando de Bíblia? Rapaz, os caras gostam de pergunta polêmica. Eles gostam. Êxodo capítulo de número 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois. E pela ovelha, 4 ovelhas. Verso 2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o ladrão for achado a minar, ou seja, estiver lá, entrando na casa do camarada, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Essa é uma lei entre os hebreus. Nós estamos dentro da Constituição brasileira. E dentro da Constituição brasileira, há uma certa dificuldade para ter uma arma de fogo, seja pela posse ou seja pelo porte. Por exemplo, um cara que não precisa ser policial e pode ter arma de fogo, o advogado. A lei entende que ele precisa. Então ele precisa fazer todo o trâmite de ir lá, fazer o curso de tiro, deixar toda a sua documentação para ele passar por um avaliativo federal. Tem também como caçador, tiro por esporte, como atirador. Então você tem níveis pelos quais você precisa passar. Você vai passar por testes psicológicos, vão levantar a sua vida toda, e isso não é fácil. Primeira coisa que a gente precisa entender, isso não é uma coisa fácil. Tanto é que o atual governo regente no nosso país, ele tenta colocar isso de uma forma mais viável para a sua população, porque o antigo governo quis desarmar a sua população, um homem de bem, para defender a sua casa. E há uma diferença entre você ter o porte e a posse. A posse você só pode usar dentro da sua casa. Se alguém invadir o seu terreno, invadir a sua casa, aí um cidadão brasileiro, independente de que seja cristão, ele pode usar para defender a sua família. O cara que tem o porte, o cara que possui a arma e que pode andar fora do seu terreno, fora da sua casa, ele já tem uma coisa que pode trazer um dano a mais para ele. Por quê? Porque comumente o ser humano ele é tomado pelo dom da justiça, pela situação. Ele vai querer se meter nas coisas dos outros, ele vai achar que qualquer hora ele pode reagir, mas quando você passa pelo curso, você é instruído a não reagir por qualquer coisa. Você tem que ter a tua mente muito fria, muito calculista, porque você vai responder em processo. E a nossa lei brasileira, diga-se de passagem, é um tanto frouxa para algumas questões. Porque o cara rouba, o cara mata, o cara faz uma miséria com o outro e os direitos humanos vai para ele, não para quem foi ofendido. Para quem perdeu família, para quem perdeu bens. Eu não sei que país é esse que ainda defende o ladrão. Parece que é melhor ser ladrão, melhor ser bandido do que ser uma pessoa honesta. Nós estamos dentro de uma justiça que ela é fraca. E aí você precisa ter cuidado. Porque uma vez que você tem o porte de arma te dá o direito de você transitar. Mas, dependendo do grau que você tenha essa autorização,
Se você sair de casa e for parado numa blitz, você tem que provar que está indo para um estante de tiro. Você está indo, está movendo-se, então tem que ver qual é a situação que você está, de fato, para usar. Não é uma questão tão fácil. Mas falando de Bíblia, para responder o meu amigo e irmão Rodrigo, no passado os hebreus não tinham esse problema. Agora, no Novo Testamento, como a gente é do Novo Testamento, a gente precisa ler um pouquinho mais. Aí eu peço a você que abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 18. Verso de número 3 diz assim: Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? 5. Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. 6. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. 8. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. 10. Então, Simão Pedro, que tinha espada, ele tinha uma espada, o que configurava uma arma naquele período. Então, Simão Pedro, que tinha espada, que tinha uma arma, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha que interessante. Pedro, se está naquele momento com uma espada na sua bainha, ele provavelmente tinha o costume de andar sempre com ela. Nesse episódio, eles estão buscando a Jesus para levá-lo para a cruz. Nenhum dos discípulos e nada nessa terra poderia impedir o propósito divino de Jesus chegar à cruz. E aí, você vai ver que Pedro, por um momento, ele desembainha a sua espada e justamente no servo do sumo sacerdote, ele vai dar um golpe. Ele não queria só cortar uma orelha, ele vai dar um golpe. E quem comumente usa uma arma, ele quer dar um golpe mortal. Sabe-se lá se o menino esquivou ou não, pegou na orelha. Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha que Jesus poderia dizer para Pedro: joga essa arma fora, joga essa espada fora. Mesmo porque o profeta menor já disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Assaltando uma parte do texto para cá. E aí, você vê Jesus dizendo para ele assim: coloca a sua espada na bainha. Jesus não implicou com ele de andar armado naquele período. Jesus não disse para ele: joga essa espada fora. Pelo contrário, Jesus disse para ele assim: coloca na bainha. Ou seja, Jesus, ali no seu ministério terreno, ele não rechaçou a Pedro. Por que será? E aí, de repente, você vai dizer assim: pastor Paulo, você tem certeza do que você está falando? Por que um cidadão de bem, sendo ele cristão ou não pode usufruir de algo que possa defender a sua família? Se a gente prega que o maior patrimônio que temos, recebido de Deus, após a salvação, é a nossa casa. Ah, pastor, quer dizer que o cara pode vir contra mim, me roubar e me matar, mas eu não posso me defender? Como assim? Eu sou a favor de que o cidadão brasileiro possa ter a sua arma de fogo para defender a sua família. Eu sou a favor de que você, como um guardião da sua casa, o cabeça da sua família,
Ah, pastor, mas você está demonstrando que não confia em Deus. Que isso, meu irmão? Eu confiei em Deus. Eu confiei a minha vida a Deus. Só que aqui está Pedro, o tempo todo andando com Jesus, com a espada na bainha. A grande prova bíblica é de Pedro andando com a espada na bainha. E Jesus não falou assim, ó, vende, joga fora, desfaz. Jesus, pelo contrário, disse para ele assim, devolve ela a bainha. Ou seja, quando for necessário usar, use-a. E de repente vai ter gente falando assim, o pastor forçou o texto. Forcei não, queridão. Está aqui, ó, falando de Bíblia. Ou na sua Bíblia está diferente? Porque na minha está escrito, verso de número 11 do capítulo 18 de João. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu, ou seja, eu não vou cumprir a minha jornada? Jesus não mandou Pedro jogar a espada fora. Respondendo ao meu irmão Rodrigo, por que não? Desde que haja equilíbrio, desde que isso seja registrado, desde que você esteja dentro do crivo do que a sua Confederação Brasileira lhe permite, sim. Por muito tempo a gente se colocou como presa fácil na boca dos lobos. E eu vou dizer a você, uma vez mais, eu sou a favor porque a gente vê um monte de injustiça por aí, a gente vê toda hora gente que trabalha, leva a vida a sério, quer dar um pouco mais de dignidade para sua família, tendo os seus bens roubados, furtados por gente que não quer nada com a vida. E o pior, colocam a gente como refém. Ameaçam, mandam a gente dobrar joelho, vou te matar agora. Eu já passei por 2 assaltos, que eu já respondi para alguns amigos no particular. Se eu tivesse armado naquela hora, eu teria reagido. Um sozinho, o outro com a minha família. E aí o outro virou para mim, mas Paulo, e se você morresse? Eu morreria como herói. Estava indo pregar, ia defender a minha família. Pode ser que alguém pudesse esquecer, a viúva ia casar com outro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não sei. Mas eu estaria defendendo aquilo que Jesus me confiou, que é a minha casa. Então quer dizer que o ladrão pode continuar se fortalecendo como ladrão, o assaltante pode continuar se fortalecendo, e a gente que é um cidadão de bem não pode usar algo para se defender? É lógico que eu confio em Deus, é lógico que eu entreguei a minha vida a Deus, mas tem coisas que você pode manter-se, você pode defender, e você pode dar um tempo mais para a sua família aqui na Terra. Agora, o problema é que muita gente gosta de se exibir, gosta de mostrar aquilo como uma força maior, e não é uma arma que vai te garantir. E não é um mau uso dela que vai mostrar que você é forte. Pelo contrário, quem tem o porte não fica se exibindo. Quem tem o porte não fica se mostrando. Mas eu te dei aqui a característica do passado, Êxodo 22, e te dei a característica do Novo Testamento. Pedro era o discípulo que andava com uma espada na bainha. Jesus não mandou jogar fora, mandou devolver a bainha, ou seja, continua com ela. Só que, lembre-se você, se você não passar pelo trâmite legal da sua nação, você é mais um fora da lei e que pode pagar por aquilo que você está fazendo de forma errada. Isso aqui não é um vídeo para incentivo para você comprar uma arma de fogo. Isso aqui não é um vídeo de incentivo para você sair dando tiro em todo mundo. Isso aqui não é um vídeo de incentivo para você sair pegando todo mundo pela frente que você não gosta e vamos dar tiro nos outros. Não. Querido, na sua nação existem leis. E as leis que foram ordenadas por essa nação, estão argumentadas por essa nação, estão também debaixo do crivo divino. E não tem como você andar no crivo divino sem antes passar pelas leis da terra. E se você precisa passar por todo um treino, toda uma tática, todo um exercício, e treinar principalmente a sua mente, porque o que mais tem é gente doida nesse mundo, fazendo loucura, assim, a rodo, e a gente fica aí, ó, pensando, o que vai ser de nós? Então, meu amigo Rodrigo, eu não tenho nenhum problema. Acredito que você também não tenha, mas precisamos ter isso aqui, ó, equilíbrio mental. E principalmente, olhar para a Bíblia. O que eu posso, o que eu devo, será o que de verdade é o que eu quero? Então, nem todo mundo pode ter. Eu sei disso, nem todo mundo pode ter. Outros podem, outros não. Mas o que vai mandar aqui, ó, é a sua consciência, o seu equilíbrio mental, de como você vai usar isso. E aí, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
faça-se para a glória de Deus. Vou te dar uma indicação. Antes de você procurar um lugar para fazer a sua documentação legal, pergunte ao Espírito Santo se ele quer que você ande armado. Pergunte a Deus se ele te liberou. Eu não vejo problema, mas antes de qualquer coisa, pergunte para Deus. Peça uma confirmação a Deus, porque ele continua sendo o Senhor dos exércitos e ele nunca perdeu batalha. Faça como o nosso irmão Rodrigo, envie a sua pergunta, interaja com a gente lá no @Falando de Bíblia Oficial no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial no Instagram, e conheça um pouquinho da nossa história, do que acontece aqui no Falando de Bíblia, dos entrevistados da semana, pois lá nós vamos caminhar de mãos dadas juntos, participando das nossas interações um com o outro, falando de Bíblia.